Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e eu quero conversar com você hoje sobre o tema que tem mexido com as minhas redes sociais. Nós resolvemos falar sobre o rancor, porque é um tema que realmente judia das pessoas. E quando eu falo judia, maltrata, faz com que as pessoas tenham muita tristeza, muita dor, e isso faz com que elas sofram. E o meu trabalho, a minha alegria é ajudar você a parar de sofrer, justamente para você alcançar libertação do problema e ser feliz. E quando a gente começou a colocar as notificações sobre o rancor, gente, isso me tomou de surpresa. Eu fiquei realmente surpresa porque é muita gente. Eu falei, nossa, mas é muita gente que está guardando um sentimento tão ruim, tão negativo. E me chamou a atenção também o quanto essas pessoas já estão doentes fisicamente, de doenças que muitas vezes elas nem entendem que é por causa do rancor, né? Então a doença é física e a pessoa diz, nossa, mas eu tenho fibromialgia. Ah, eu tenho um problema seríssimo no rim. Ah, eu tenho um problema no fígado. Meu problema é um câncer que está se desenvolvendo. E a pessoa só olha a doença física, sem olhar que ela antes era uma doença emocional, né? Uma doença psicossomática que acabou então se somatizando nesse organismo e se tornando uma doença física. E a pessoa vai tomar remédio para aquela doença específica, porque o médico está vendo a doença física, ele está vendo um corpo doente. Só que o corpo não chega lá sozinho, o corpo tem uma mente e essa mente foi machucada, essas emoções foram machucadas. Por conta disso, adoeceu o corpo e pessoas estão morrendo. E é impressionante também o número de pessoas que estão morrendo. Chega-se a dizer, dentro das pesquisas na medicina, que se 150 pessoas forem morrer de problema do coração, se elas tratarem o rancor, 33 não morrem. Você já imaginou? Então, de 150, menos 33 pessoas não morreriam de problemas do coração, se elas tão somente tratassem do rancor. Então veja, e tem gente aí dizendo, nossa, o que eu faço para viver? O que eu consigo fazer para viver mais? Que seja um dia a mais, né? Ninguém consegue aumentar um dia a mais na sua vida. Mas as pessoas podem tirar o mal que está causando uma doença que vai fazê-las morrer mais cedo, sim. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Sueli Custódio, eu sou coach e trabalho com foco na área emocional para ajudar você a ressignificar a sua mente e curar completamente as suas emoções. E eu quero contar para você uma história que mexeu bastante comigo também. Eu tenho recebido várias histórias de pessoas contando as suas situações e pedindo ajuda. E eu ouvi essa história recentemente e me impressionou. É a história de um senhor de 46 anos que já estava desempregado há 2 anos, com filhos, com casa, esposa, responsabilidades, várias prestações para pagar, né, da casa e todas as lutas de um pai de família. Aquele homem estava sofrendo já há 2 anos sem emprego. Procurando pela vaga e espalhando o currículo, ele então encontrou uma empresa que queria um profissional com as características dele, com as qualificações dele. Ele então passou por um processo seletivo e foi então marcada uma entrevista para que ele pudesse então conhecer o diretor da empresa, o diretor pudesse conhecê-lo e ali então, se tudo fluísse bem, ele poderia ter a tão sonhada vaga e voltar a ter um emprego para resolver sua vida e continuar, né, trabalhando e sustentando a sua casa. E no dia, ele levantou-se todo esperançoso, se arrumou e se preparou para sair de casa e chegar no horário na entrevista, com muita esperança de que ele conseguisse aquela vaga e assim resolvesse o seu problema. E no caminho, dirigindo o seu carro para chegar até o local, ele teve um problema, o trânsito estava muito cheio e não demorou muito, uma pessoa cortou o carro dele, né? Vocês sabem como que é dirigir. Infelizmente, muitas vezes acontecem esses problemas no trânsito e ele se irritou bastante com a pessoa, com o outro motorista e pensou, bom, agora vai me atrapalhar, eu vou perder minutos aqui por conta dele. Então ele resolveu seguir o carro e xingar o outro motorista. E foi, correu, alcançou e xingou o motorista do outro carro, fez sinais com as mãos e foi uma coisa muito desagradável.
Ele realmente se descontrolou totalmente, porque, segundo ele tinha hora marcada, ele não queria se atrasar, ele não podia perder a única chance da vida dele que tinha aparecido nos últimos 2 anos, e ele queria tanto aquela vaga e não ia ser aquele homem infeliz, que ia atrapalhar ele de chegar no horário. E assim ele fez, se dirigiu para o local, chegou na empresa, viu que a empresa era realmente uma grande empresa, tinha um estacionamento, estacionou seu carro e se dirigiu para o prédio para chegar então no andar onde ele encontraria a pessoa para a entrevista. Ainda um pouco agitado, com medo de estar muito atrasado, né? Então ele se dirige à recepcionista, dá as justificativas e diz: olha, eu estou aqui para uma entrevista com o Dr. Alberto, e assim ele se explicou. E a recepcionista então diz para ele: calma, fique tranquilo, o Dr. Alberto também se atrasou um pouco, mas logo ele vai atendê-lo. Ele sentou-se, aguardou, até que então a recepcionista o chama e diz: agora o senhor pode entrar na sala do Dr. Alberto. E ele então se dirigiu para lá e entrou na sala, e a pessoa que ia atendê-lo, o Dr. Alberto, estava de costas e ele se virou para atendê-lo. E qual não foi a sua surpresa que quando o Dr. Alberto vira para falar com ele, o Dr. Alberto é o motorista que ele xingou e tentou agredir minutos atrás no trânsito. Quando o Dr. Alberto olhou para ele, os dois então trocaram olhares, e por que não dizer farpas, né? Naquela situação horrível em que eles se encontraram, e agora ele estava diante do homem que poderia sim dar a vaga de emprego para ele. Mas, infelizmente, o Dr. Alberto disse: você é a pessoa que eu devo entrevistar para a vaga? E ele disse sim. Ele falou: então você não precisa nem sentar-se. Eu não vou contratar você. Eu tenho essa vaga, mas eu não quero nem sequer saber se você é a pessoa qualificada para ela. Porque depois do que aconteceu no trânsito hoje, eu sei que você não é a pessoa que eu preciso para trabalhar comigo. Disse isso seriamente para ele, disse: você pode se retirar. E aquele homem continuou então desempregado. Saiu daquele prédio triste, cabisbaixo, infeliz, pegou o seu carro e voltou para casa. Essa história não é fictícia, ela é real. E ao chegar em casa, ele contou para a esposa que tinha perdido a oportunidade de emprego e que agora ele não se via em condições de encontrar outro. E ele disse tudo porque o Dr. Alberto é um homem assim, ele colocou vários adjetivos naquele homem e ficou com muita raiva, e essa raiva, infelizmente, foi se tornando num ressentimento, se tornou uma mágoa e se tornou um rancor. Tudo que acontecia na vida daquele homem, a partir daquele momento, a culpa era do Dr. Alberto. Ele não foi compreensivo, ele era ruim, ele não sabia perdoar, ele não deu uma oportunidade, ele não sabia o profissional que ele estava perdendo. Tudo que acontecia de errado, se cortavam a energia, foi porque o Dr. Alberto não deu o trabalho. Se ele não conseguisse pagar a próxima prestação, era porque o Dr. Alberto não deu o trabalho. Todas as vezes que acontecia uma coisa ruim, a culpa era do Dr. Alberto. Ou seja, imagine o grau de ressentimento e de rancor que este homem foi abrigando no coração, não um mês, não um ano, não 2 anos, mas eu vou dizer uma coisa para você, para o resto da vida dele. Porque 6 anos depois desse ocorrido, ele adquiriu um câncer e faleceu canceroso. O que adiantou? Ele deveria ter tido a capacidade de se perdoar para poder retomar a vida. Porque o perdão é para si e é para o outro também. Então o rancor destruiu completamente a vida desse homem. Acabou com ele. Ele morreu e ficou sem sua família e sem nada do que ele deveria ter tido. Então histórias como essa são muitas. Eu ouvi hoje ainda a história do pai que não perdoa a filha. Não perdoa. A filha errou quando era jovem e ele não gostou do que aconteceu com a filha engravidou de um rapaz que ele não gostava, que ele não queria, ele não aceitava aquilo de modo algum e ele não perdoou a filha e deserdou a filha, tirou todos os direitos que a filha tinha. E a filha passou todo tipo de apuros e dificuldades financeiras porque o pai simplesmente tirou dela esse benefício por raiva, por ódio, por rancor. Quantas histórias como essa você conhece?
Eu conheço diversas histórias. Pais contra filhos, filhos contra pais, amigos que não se falam, vizinhos que um ataca o outro, né? Líderes com raiva dos liderados, membros com raiva dos pastores, pastores com ódio dos membros. Isso acontece em todos os lugares, em todos os círculos sociais. E as pessoas vão adoecendo e morrendo. Porque, como exemplo do homem da história, as pessoas estão morrendo. E isso é chocante, isso é horrível. Isso é o fim da vida de uma pessoa. A gente está falando de vida. A gente está falando de uma situação que pode ser tranquilamente consertado. As pessoas não gostam de viver rancorosas, mas elas optam por viver rancorosas. Elas querem de alguma maneira tirar disso a solução do problema, tirar a solução do rancor. Achar que tudo vai ficar bem se o rancor for alimentado. Mas não é assim, porque o rancor alimentado faz com que você desenvolva úlceras, cânceres, problemas no fígado, tumores cerebrais e todo tipo de enfermidade. Então é contra isso que nós precisamos lutar. E é isso que você precisa aprender, que pode ser resolvido sim. E que você pode se livrar disso antes que o seu rancor se torne uma doença maligna ou se torne uma doença incurável. Tá certo? Então é isso que nós vamos aprender de 1 a 5 de setembro, às 8 horas, no meu Instagram. Então eu quero te fazer um convite. Desmarque tudo que você tem marcado aí para os dias de 1 a 5 de setembro, às 8 da noite. Se você quer de fato e de verdade pôr um ponto final nesse mal, tirar isso da sua vida, você vai estar comigo todos esses dias de 1 a 5 de setembro e você vai aprender como resolver isso. Se você já estiver aqui no nosso grupo, Vencendo o Rancor, você vai receber todos os bônus e benefícios que eu separei para você, somente para você que está aqui no grupo. Não esqueça do que eu já te falei e lembre-se de mais uma coisa: se você tem uma pessoa que você quer que participe desse grupo, que você faz questão que a pessoa não perca o conteúdo inteiramente grátis que eu vou disponibilizar lá, você vai pegar o link que está aparecendo aqui abaixo e você vai compartilhar com essa pessoa este link. Ela vai entrar no link e vai fazer parte do grupo. Você já vai receber o e-book, como eu te falei, esse e-book inteiramente grátis, que você vai começar a ler e pôr em prática. E você já vai começar a sentir uma diferença muito grande no seu comportamento. Tá certo? Então, participe conosco, fique conosco, entre no grupo, não saia do grupo, porque se você sair, você não pode voltar, tá certo? Então permaneça no grupo e venha entender e aprender que rancor pode ser curado sim, antes que ele se torne uma doença e destrua a sua vida, tá certo? Muito obrigada pela atenção e eu espero você no dia 1º de setembro, às 20 horas, no Instagram. Não só no dia 1º, mas até o dia 5. Um beijo, meus queridos, e até lá!